E presente comigo já está aqui meu querido amigo Jorge Folena, para a gente trazer os temas quentes. Aliás, ontem, parece que Brasília nem dormiu de ontem para hoje, com essa história da taxação das blusinhas, que, aliás, a gente até precisa mudar o nome disso, taxação dos produtos abaixo de $50, porque uma colunista disse que é machismo chamar de taxação da blusinha. Eu concordo com ela, né? Quer dizer, uma coisa assim é muito mais do que isso, evidentemente, né? Olha só, uma saudação especial para o povo da Bahia que nos assiste aqui pela TV Quirimorê e também pela TV Educativa do Rio de Janeiro. Também nos transmite aqui. Uma saudação muito especial para perto de onde está o meu glorioso Jorge Folena, que está em Niterói com a vista mais linda do Brasil. Primeira pergunta de hoje, meu querido Jorge Folena. Quando a PGR vai denunciar Bolsonaro e sua gangue? Tudo bom com você, querido? Tudo bem, Conde. Olha, satisfação de estar com você, estar com todos os internautas que estão nos acompanhando aqui. E feliz saber que a TVE do Rio de Janeiro está retransmitindo também o seu programa. Isso é uma alegria muito grande, né? Importante a TV educativa. Ô, Conde, olha, essa é a pergunta que nós combinamos que vamos fazer todas as semanas, até o Procurador-Geral da República propor a denúncia, a ação criminal contra o ex-presidente e todo o seu séquito golpista. Eles não só praticaram atos criminosos contra o Estado Democrático de Direito, como também outras medidas que eles praticaram, né? Outros delitos graves, como, por exemplo, a questão das joias, falsificação de um documento público, no caso, cartão de vacinação, as mortes da Covid. Então, tem um rol de delitos a serem apurados e serem depois encaminhados, julgados, garantindo a eles, né, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e até mesmo a presunção de inocência, que é difícil no caso deles, mas vamos assegurar a eles tudo isso. Mas nós temos que cobrar toda semana para esse assunto não cair no esquecimento. Interessa uma parcela significativa da classe dominante brasileira colocar esse assunto do Bolsonaro de lado, para preservá-lo, para que ele possa, a qualquer momento, retornar como um cão de guarda, sabe, aqueles pitbulls, para poder criar desordem, bagunça, como fazem os fascistas. Então, temos que ficar muito atento e cobrar. É um direito nosso, como cidadão, como sociedade organizada, de cobrar das autoridades brasileiras quando eles vão propor as ações penais contra essas pessoas. Olha, Jorge, hoje até ontem tinha uma notícia importante sobre Bolsonaro, no sentido de que foi concluído, acho que foi concluído esse inquérito aí. Agora só estão esperando para realmente denunciar, salvo engano, né? Você viu essa informação? Vi a informação. Por enquanto, eles ainda não concluíram. Vai estar concluído quando tiver o relatório final, e esse relatório foi encaminhado para o Procurador-Geral da República examinar a documentação, as provas obtidas na investigação e propor ação penal. E aí o Supremo Tribunal Federal irá analisar, né, se de fato vai aceitar ou não a denúncia. Mas essa informação de ontem foi muito importante, porque nós já há muitos elementos sobre a questão das joias. Inclusive a foto lá do pai do Mauro Cid, né, estampada lá uma vergonha, sinceramente, uma vergonha. Né? É uma vergonha aqui, ó. Um senhor, um ex-general, expondo, inclusive, as Forças Armadas. No caso, ele era um servidor público brasileiro, estava a trabalho, a serviço do Brasil no exterior, participando de venda de joias. Quer dizer, isso tudo é deplorável para o Brasil, para as instituições brasileiras, durante o período do Bolsonaro. Folena, deixa eu aproveitar perguntas técnicas para o Folena aqui no nosso 11 News. Lembrando vocês que é importante dar o like aqui na nossa transmissão, viu, gente? Aqui não é um pedido, é uma ordem. Dê o like, se inscreva no canal e participe aqui do nosso debate no bate-papo. Bom, olha só, Polícia Federal está em fase final das investigações e deve concluir nos próximos dias ao menos 2 inquéritos que investigam Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro. Isso aqui foi uma nota dada pelo Lauro Jardim, do Globo, é o que a gente está comentando aqui sobre o que saiu ontem. E hoje saiu essa notícia aqui: Polícia Federal tem provas de que Bolsonaro sabia da venda ilegal de joias nos Estados Unidos. Bom,
até as pedras sabem que ele sabia, mas precisa provar, né, Folena? Me diz uma coisa, com essas duas questões no ar, tem diferença da Polícia Federal indiciar e da PGR indiciar? Não sei se eu entendi muito bem. Tem diferença. Tem. O indiciamento se dá na fase de investigação. Essa fase que está agora. Aí que a polícia faz a investigação, né, para poder apurar se a materialidade, né, do delito e a autoria de um delito. Então, esse é o papel da polícia, principalmente em crimes dessa natureza, crimes de ordem pública. Então, é o Estado, é o poder público, representado pela polícia e pelo Ministério Público, é que tem que fazer essa apuração. Então, essa fase, antes de uma ação penal, é que nós chamamos de indiciamento. Bolsonaro, nesses casos, já está indiciado. Há casos ainda que não há indiciamento, há investigação, mas ainda não se verificou quem possa ser as pessoas que tenham praticado um determinado delito. Quando se identifica a uma suspeita forte sobre uma pessoa, indícios fortes, aí você inicia a fase de indiciamento policial ou da investigação, também pode ser feita pelo Ministério Público. Então, essa é a diferença. Depois que o Ministério Público, que só o Ministério Público que pode propor ação penal, nesses casos, só o Ministério Público, que é um crime de natureza pública. Então, o Ministério Público, se ele se convence de que tem os elementos, se convence que a pessoa, né, que é o autor, né, daquele delito, então ele propõe a ação penal para o juiz, né, para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai ter o seguinte, ele vai receber aquela denúncia, mas vai analisar se ele vai receber, vai acolher ou não. Se ele acolhe a denúncia, ele, né, inicia o processo criminal, abrindo, né, dando prazo para os réus apresentarem a sua defesa, aí com toda a tramitação, aí passa a ser acusado mesmo, vira réu. A pessoa vira ré, na verdade. Então, temos direito da prova, da ampla defesa, só uma sentença final transitada em julgado é que vai fazer com que aquela pessoa seja efetivamente considerado culpado. Meu amigo, Jorge Folena, viu? Que eu quero ser sempre amigo dele, que ele sabe. Ele é uma enciclopédia de direito aqui, sabe tudo. Olha só, gente. Ô, Folena, deixa eu ir para o bate-papo, quero saudar para a gente entrar no tema, num dos temas principais de hoje aqui no nosso 11 News. Olha, primeiro saudar Maria Cristina, bom dia. Piracicaba, presente aqui, o Brasil inteiro ligado no 11 News. Mirela Galvão, bom dia, coletivo maravilhoso de Belo Horizonte, ligado aqui o gatinho na tela. Célia Rocha, bom dia, Uberlândia. Paulo Morrone, Pelotas, Rio Grande do Sul ligado na gente aqui, a gente sempre se solidarizando com a população lutadora e que merece todo o nosso apoio nesse momento dramático ainda para o Rio Grande do Sul, depois das enchentes, agora vem uma fase nova, vamos falar sobre isso também ao longo do programa aqui hoje. Otília Resistir é Preciso, já vai começar, estou no aguardo, Macaé, Rio de Janeiro. Marlúcia Moraes, bom dia, diretamente de terra do Pacu, Boa Vista, Roraima, aqui Jean Carvalho fala do Arroio dos Ratos. Olha, eu não conhecia esse lugar. Rio Grande do Sul com Condão e com o Jorjão Folenão aqui conosco. Laura Pimenta, bom dia, Luana Popó Piovani, o filho do deputado defensor do Trump. A gente vai falar sobre isso exatamente agora, mas antes saudar aqui a Fabiana Ubinha. Boa tarde de la Tarragona, na resistente Catalunha. E ela diz aqui, doutor Folena, que farra está acontecendo na educação do Brasil? E, por fim, o João Miag, nosso colega jornalista fantástico aqui da TVT. Bom dia. Para mim, o maior crime de todos que o genocida cometeu foi o assassinato evitável de 400 mil pessoas na pandemia. Jorge, vamos por partes. Um abraço para o João, hein, queridão? Sempre uma honra ter você aqui conosco. Você quer comentar? Vamos começar pela questão das praias privatizadas. Opa! A questão que, assim, eu estava vendo ontem uma jornalista do Estadão dizendo assim, ainda bem que a Luana Piovani polemizou com o Neymar, porque daí trouxe o tema para o Brasil inteiro, popularizou. Eu tenho a informação aqui de que aquela enquete que o Senado faz, só para você ter uma ideia, foram 2.000 votos a favor dessa PEC de privatização aí da praia, e 150 mil contra. Quer dizer, ninguém quer essa história. Explica pra gente, ô Folena, do que se trata especificamente, tecnicamente, essa questão aí do Flávio Bolsonaro? Vamos começar exatamente pela questão política.
esse é um tema que parece que não há polarização no Brasil. Que bom, não há polarização. Nem deve ter, porque, na verdade, né, é inacreditável, Conde, o comportamento do parlamento brasileiro. A Câmara já tinha aprovado essa proposta de emenda à Constituição, agora está no Senado. É a nossa última resistência no campo político para barrar isso. Por que eu digo que é inacreditável? Né, a falta de escrúpulo, não tem outra expressão, né, com relação aos que deveriam representar o povo brasileiro, que são os parlamentares, deputados e senadores. Por quê? Eles estão entregando aquilo que pertence ao povo, à população, ao Estado brasileiro, praticamente entregando, doando a iniciativa privada aos muito ricos. Ou seja, são pessoas que não têm compromisso com o país, não têm compromisso com o povo no qual eles deveriam representar. Então, isso é para causar indignação de toda a população brasileira. Isso é um reflexo, né, de uma sociedade, de uma representação política equivocada que nós temos no Brasil nas últimas legislaturas. Nós não temos visto parlamento no Brasil, nas legislaturas anteriores, como na atual, que de fato tenha representado os interesses do povo brasileiro. E esse caso é o melhor exemplo para ilustrar a quebra do princípio democrático. Se tem um lugar democrático, é a praia, é o espaço público. E eles não respeitam, eles estão entregaram a dignidade dos trabalhadores com a reforma da Previdência, entregaram a dignidade dos anciãos e dos trabalhadores com a reforma previdenciária, praticaram no governo anterior uma série de atos que comprometeram a soberania e o desenvolvimento do país, um país que retroagiu ao ponto de um país rico, com pessoas passando fome, tendo osso e pé de galinha para comer. Então, são parlamentares que não têm representado o país. Com relação à questão da PEC das praias, mais especificamente, Conde, nós falamos na semana passada. E o que nós constatamos e sabemos? É um espaço público, a praia é um espaço público. E nós estamos falando, segundo o Conde, levantado na gestão do próprio Bolsonaro, o Patrimônio da União, a Secretaria de Patrimônio da União, preparou um estudo para o Ministério da Economia da época do governo Bolsonaro, em que eles demonstravam que ia ser a maior transferência do patrimônio brasileiro para a iniciativa privada. É algo equivalente a 3 trilhões de reais. 3 trilhões de reais. Ou seja, é basicamente toda a parte costeira brasileira que eles vão estar entregando à iniciativa privada. Eles não vão estar vendendo, não. Eles vão estar doando. Essa é a realidade. Doando o que não é deles, que pertence ao povo brasileiro. Então, veja, pelos próprios números do governo anterior, que era um governo questionável com relação à coisa pública, né, a preocupação com a coisa pública, eles mesmos apontaram, aí sim os técnicos, isso tem que ser ressaltado, não foram os políticos, mas o corpo técnico da Secretaria de Patrimônio da União, mostrando o absurdo que representará a aprovação dessa proposta de emenda constitucional, que, a meu sentir, na minha interpretação, é inconstitucional. Agora, vejam todos que estão nos acompanhando, Conde, o absurdo que chegou a política brasileira hoje, que eles não fazem mais alteração por lei. Eles estão alterando aquilo que deveria ser mais difícil de modificar dentro do sistema jurídico, que é a Constituição. Então, hoje, eles têm poder, essa turma que está lá, né, que não representa os interesses do povo brasileiro, não representa os interesses do país, essas pessoas têm poder, numa falsa representação democrática, para entregar o país para um país estrangeiro, por exemplo, porque eles podem fazer o que eles bem querem, pela força que eles conseguiram, ao longo do tempo, formar. Daí a necessidade, Conde, da sociedade brasileira compreender o voto, a responsabilidade do voto. Nós não podemos entregar o voto a qualquer um, porque são pessoas, como nesse caso, que está claro, que não tem compromisso com o país. E outro ponto, Conde, as pessoas responsabilidade com relação ao voto, que não é uma coisa qualquer. E a segunda, aí vai para o campo democrático, popular e progressista, e vai também para uma parcela do governo desse campo. A necessidade
do campo democrático, popular e progressista de estar ao tempo, todo momento, fazendo esse enfrentamento. Isso tem que ser enfrentado. E como se faz esse enfrentamento? Esse enfrentamento faz no espaço público, faz na política, faz nas ruas, orientando a população. É a necessidade dos sindicatos, das associações, dos movimentos sociais como um todo, e também do governo, de ministros do campo democrático, progressista, não ter medo do povo e se comunicar com o povo. Tem que haver essa comunicação, as pessoas compreendem. Nesse caso, foi exatamente o movimento social que fez a comunicação para as pessoas compreenderam. O exemplo está no que você acabou de citar. Uma pequena parcela é favorável, mas a grande maioria esmagadora compreendeu com clareza que é um absurdo. Então, o que está faltando? Está faltando, por parte do campo progressista, por parte do governo, por parte dos ministros que são do campo democrático, exatamente comunicar-se com a sociedade e explicar os diversos problemas que o governo está enfrentando. O governo está sendo chantageado. Até porque, meu querido Folena, o que se comentou muito ali entre especialistas e tudo mais é que seria inconstitucional esse projeto, né? Olha, é curioso, né? O Flávio Bolsonaro nadou com essa PEC aí da privatização da praia, nadou e morreu na praia. Porque, assim, a informação que a gente tem é que esse projeto será rechaçado, né? O governo, nesse ponto, está empenhado, né, em rechaçar o projeto, e o Flávio Bolsonaro perdeu aderência ali também, porque até os bolsonaristas são contra esse projeto. Agora, eu queria que você explicasse duas coisas para a gente, e antes de te fazer essas perguntas técnicas ainda aqui sobre a questão da privatização das praias, eu quero dar um recado aqui para você que está assistindo a gente, para que a gente tenha mais alcance no YouTube. É importante que vocês deem um like, participem da nossa discussão aqui, e aqueles que puderem fazer superchat, fazerem aqui para a gente, porque isso também é importante para a nossa operação, para a nossa continuidade aqui. Como, por exemplo, o Zé Carlos Faria, que está dizendo aqui, o termo correto para o parlamento não é turma, é turba. Aqui o comentário bastante provocador do meu querido José Carlos Faria. Um abraço para você, Zé Carlos. Tá bom? Então, aqueles que puderem fazer superchats aqui, qualquer valor para a gente, é importante para a gente seguir, para a gente, inclusive, manter maior alcance, maior audiência aqui no YouTube, que está cada vez mais crescendo aqui o 11 News. Tem um detalhe sobre a privatização das praias, chamada privatização e tudo mais, que é o seguinte, que a praia, a areia, essa não pode ser mexida de jeito nenhum mesmo, que esse projeto não estaria focando na faixa de areia, mas a faixa que vem depois da faixa de areia. Mas o negócio é justamente a enganação que está aí, porque se você povoa com iniciativa privada a faixa de acesso depois da areia, você impede o acesso à areia, né? Você pode... A praia, que é praticamente a única coisa que o brasileiro tem para ser feliz, né? É uma coisa assim, povo trabalhador, a única coisa que tem é ir para a praia nos feriados e tudo mais. E a outra questão sobre essa privatização, deixa eu ver o que era a outra questão. Fala sobre isso para a gente, depois eu trago a outra, porque agora escapou aqui. Então, mas aproveitando aí, dizer para você o seguinte, também se inscrever no canal do Conde, né? Ampliar. Eu nem falo muito, eu falo se inscrever no canal e já contemplo aqui também o canal da TVT, que é nosso parceiraço aqui. Então, tá tudo subscrito aqui. E da TVT também. TVT também se inscreveu no canal da TVT. Conde, olha, vamos lá. De fato, tá? Nós estamos falando aí daquilo que a gente chama de terreno de marinha. Terreno de marinha. Aquela área da pré-amar, né, que avança. São vários aspectos jurídicos sobre o tema que nós podemos colocar. A questão da soberania, da segurança, da soberania. Inclusive, a Marinha se colocou contrária a essa PEC. E diria também, Conde, o outro ponto, que o Congresso Nacional não pode retirar, né, o patrimônio da União. Quer dizer, eles acham que tem que entregar. Isso é uma violação ao princípio federativo da própria União, reduzir o poder da União. Eles não podem fazer isso. Mas vamos lá. Melhor exemplo, Conde, para ilustrar bem essa questão,
eu coloquei hoje no meu Twitter, e não fui eu, não, aproveitei está circulando nas redes, uma fala do grande artista, saudoso artista Paulo Gustavo, em que ele mostra o que aconteceria, por exemplo, em Búzios, em que um cara muito rico chega de helicóptero e não vai deixar o cara entrar na praia, o que já acontece hoje em diversos lugares do Brasil. Outro exemplo que eu posso citar, eu botei no meu Twitter também isso, é a praia de Taquatiara, aqui em Niterói, por exemplo, Niterói, que é uma entrada, é uma faixa de terra, uma praia toda cercada, que moram poucas pessoas ali. As pessoas agora vão ser donas daquilo, eles fecham aquela cancela, ninguém entra e acabou. Pertence a eles. Vai pertencer a eles, então eles vão ser donos. Então, esse é o debate. Então, não é só te interromper, porque essa era a minha outra pergunta mesmo que eu tinha esquecido, que é assim, as praias brasileiras já são, de uma certa maneira, privatizadas, né? Quer dizer, as pessoas fecham com condomínio. Não deveriam, Conde, não deveriam. Se tem, denuncie. E cabe ao Ministério Público Federal, porque isso é a área da União, tomar as medidas cabíveis. Ou até mesmo a Advocacia Geral da União, tomar as medidas adequadas. Ô, Conde, no Brasil, o Brasil é marcado pela expropriação indevida à terra pública. Esta classe dominante brasileira sempre ocupou o espaço público. Eles ocupam terras indígenas, eles ocupam exatamente toda a terra brasileira, foi ocupada por eles irregularmente. Então, eles se tornam proprietários sem nada a pagar. São casos de expropriação. A história do Brasil é marcada exatamente pelo fenômeno da expropriação de terra irregular. Formação de grandes latifúndios improdutivos, ocupação de áreas ilegais, como nós temos nas terras indígenas, e por aí afora, nas questões costeiras, né, eles ocupam aquelas áreas, para eles, santuários que são dos ricos, onde é de todos. O camarada bota ali uma segurança privada, ninguém entra. Dá tiro mesmo. Você não chega nem perto, passa com um barco, ele está te ameaçando ali. Então, essa é a realidade que nós travamos no Brasil. Mas esse debate foi excelente. Excelente. Excelente, eu acho que abriu o debate sobre essa questão no Brasil. Foi ruim para eles. Né? Exatamente. Isso é muito importante. É isso que nós estamos, Conde, lutando, que você faz todos os dias, da tarde até a madrugada, nos seus programas. Incentivar o debate democrático, o debate reflexivo sobre os diversos problemas do Brasil. Está aí uma faceta da classe dominante brasileira que nós temos que debater. Quando é só nas terras indígenas, as pessoas até ficam assim, tem em consideração os povos indígenas, mas está muito longe deles, porque está longe das cidades. Quando chega nas cidades, aí, perto das pessoas, elas se identificam e começam a perceber. Então, essa é a nossa luta. É a luta de transformação para tornar, de fato, o país soberano, democrático e desenvolvido. Então, esses temas que nós estamos falando hoje aqui, tudo tem relação direta com isso. Direta com a soberania, com o desenvolvimento. E quando eu falo soberania, eu não falo soberania institucional, de cima para baixo. A soberania é o povo. A soberania é a sociedade. É a sociedade que forma o Estado. É a sociedade que forma a nação. Então, esse é o ponto. Quando é soberania, é isso. Soberania é um vínculo do povo com o que pertence a ele. Pertence a toda a nação. Então, nós temos que estar debatendo, cobrando dos governos, não importa qual seja o governo, cobrando dos governos, cobrando dos parlamentos, cobrando do poder judiciário a democratização do espaço público. Vamos lá, Folena, senão não vai dar tempo da gente tratar aqui de outros temas importantes. Deixa eu trazer mais uma vez aqui o público comentando. Aliás, agradecer aqui, vocês estão comentando para valer mesmo aqui no nosso programa de hoje. É a presença do Folena aqui. Nosso querido Folena não é fraco, não. Célia Rocha está dizendo, como derrotar a proposta de privatização com 130 deputados, né? O problema é que, como a gente estava falando aqui, foi uma proposta rechaçada por praticamente geral, né? Todo mundo, a enquete do Senado já deu assim uma esmagadora vitória para quem não quer esse projeto, e além de ser inconstitucional, etc, etc. Então, assim, como é que derrota uma proposta dessa? Com outras instituições da democracia, não só com a questão do voto. Como nós estamos fazendo aqui. Exatamente. É isso. É assim que a gente derrota. Ricardo Pereira, Conde convidados, como explicar os votos do PC, do B a favor dessa privatização das praias? Pois é curioso, né? Isso aqui, eu não tenho uma resposta para isso. Você tem, Jorge Folena? Conde, olha, eu não vi os votos do PC e do B, mas que eu posso dizer, reiterar, na verdade, ressaltar o que eu já disse hoje.
Nós passamos uma crise de representatividade política. A representação parlamentar, de uma maneira em geral, não tem refletido os interesses da maioria, não tem refletido os interesses do povo, a vontade, a proteção da coisa pública. Não tem tido. Isso é um problema. Isso é um problema na democracia contemporânea que tem se revelado fracassada. Fracassada. Esse tipo de representação hoje, institucional, parlamentar, ela tem se colocado de costas para a realidade, de costas para o povo. Então, e só representando os interesses dos muito ricos, dos muito, muito ricos. Então, aí, insistir e reiterar a responsabilidade do voto. Jorge Folena, deixa eu dar mais uma rodada aqui. Todo mundo, o Brasil inteiro assistindo aqui o 11 News. Olha, Cristiana Carper, um abraço do Kansas. O Brasil inteiro não, o mundo inteiro. Estamos nos Estados Unidos também. Maria da Penha Araújo Queiroz, bom dia de Pernambuco. José Vendrúsculo, Portimão, Portugal. Um grande abraço para Portugal. Ricardo Pereira, bom dia, Conde convidados, direto da Unicamp. Abraços a todos. Laureano Teixeira, bom dia. Caraguatatuba, dos Bozoler, do São Paulo. Tá brincando aqui, Maria da Penha. Privatizar praia jamais, aqui não. E esse aqui eu achei até bonitinho, o Nicolas Gasti, que tá na verdade aqui. Ele deve ser alguém de extrema direita, extremista e tal. Mas eu achei bonitinho o trocadilho, né? Presidengue. E o presidente? Que maldade. Quer dizer, não tem nada a ver. Eu acho que o fato da dengue ter explodido no Brasil tem outras origens. De qualquer maneira, é importante a gente cobrar o Ministério da Saúde, pelo menos, né? Jorge Folena, o que você acha? Uma palavra rápida sobre essa epidemia de dengue, né? Que é absolutamente concretizada no Brasil. Inegável. O papel do governo é ter políticas públicas para defender a população. Mas há uma diferença, não quero fazer defesa do governo atual, não, mas há uma diferença de comportamento do Ministério da Saúde do governo anterior e do governo atual. Está claro. Quer dizer, há um governo que tem uma preocupação com a população. O governo do anterior, né, que estava à frente do Brasil de 2019 a 2022, não tinha. Tanto é que ele entregou a sorte da população brasileira, como o Jô destacou aqui ainda agora, entregou a própria sorte. Morreram quase 800 mil brasileiros, algo que poderia não ter sido esse número. Mas tivemos um governo, tivemos um Ministério da Saúde que não teve preocupação com o povo brasileiro. E cobrar, tem que estar sempre cobrando das autoridades, cobrar da ministra Lízia, cobrar do presidente Lula, cobrar de todos uma melhor saúde para o Brasil. Perfeitamente. Folena, aqui o João Amorim, que participa com a gente aqui nas terças-feiras, está me mandando uma mensagem aqui, elogiando Folena, né, dizendo espetacular, obrigado, como sempre. E ele está lembrando que o Luciano Huck tentou, junto ao governo Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, o cercamento da praia, inclusive no mar, em frente à casa dele, em Búzios. Essa gente boa, né, da Rede Globo, esse pessoal democrata como o Luciano Huck. Um absurdo. Olha, a Célia Rocha está pedindo para você comentar aqui, Folena, sobre a greve das universidades federais. Eu entrevistei ontem um integrante ali da Unifesp, São Paulo, campus Osasco. Hoje vou entrevistar o presidente da Unifesp, logo mais às 17 horas, o Alberto Randfan. E eu queria saber de você, que também tem uma ligação forte aí com a academia, com a docência e tudo mais. O governo, enfim, houve muitas polêmicas nesse caminho todo, né? O governo não querendo dar um aumento, eles pedindo mais e tal, chegando em alguns consensos que foram depois derrubados. E hoje eu quero até dizer para quem está interessado nesse assunto, tem uma reunião que acontece nesse momento com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, que recebeu uma carta das entidades que estão ali defendendo a greve e a reposição salarial. E na quinta-feira o presidente Lula vai se encontrar com os reitores das faculdades brasileiras, as federais, que são 63 universidades federais do Brasil. Acho que o Brasil é um dos países que mais universidade federal tem no mundo. E aí, meu querido Folena, o que você diria? Semana passada nós já falamos sobre esse tema. Eu entendo, Conde, que o governo tem que negociar e tem que esclarecer. Tem que apresentar uma proposta concreta para os professores. O governo tem dificuldade? Então que ele mostre a dificuldade orçamentária. Mostre. Mas não dá para ficar nesse assunto empurrando com a barriga e não tratando a categoria dos professores, que é uma categoria importantíssima dos professores, dos técnicos das universidades, dessa forma. Então tem que ter respeito, não dá para tratar esse governo é um governo democrático, popular e progressista.
não é um governo que a gente espera que não seja neoliberal. Quem é neoliberal do governo, caberá ao presidente da República isolar, tirar do debate. E aí sim, o ministro responsável, os ministérios responsáveis, né, principalmente o Ministério da Reestruturação, com o Ministério da Educação, conversar de uma forma que tem que ser democrática, com clareza e mostrando que é real. Não dá para ficar se escondendo. Então, essa é a minha posição que eu tenho com relação ao tema. Os professores estão no direito de se apresentar suas reivindicações. Aí alguém diz assim, mas no governo do Bolsonaro não faziam greve. De fato, o governo do Bolsonaro era um governo autoritário, era um governo antidemocrático, um governo antinação, um governo que trabalhou 4 anos para destruir e privatizar as universidades públicas brasileiras. Então não há diálogo com esse tipo de gente, porque eles não queriam que as universidades existissem, ao contrário do governo do presidente Lula. O presidente Lula está toda hora aí anunciando novos institutos científicos, novos institutos técnicos. Então, Conde, se está abrindo novos institutos, é porque tem condições. Então, apresente uma proposta razoável para a classe dos professores e dos profissionais da educação dessas instituições. Perfeitamente. Eu acho que tem uma possibilidade muito importante, conversando ontem com o pessoal que está fazendo a greve, que está defendendo a greve, ou outros professores também que querem que a greve acabe, mas querem que a greve acabe com seus devidos direitos ali respeitados. É que talvez o próprio governo Lula e o conjunto das universidades federais brasileiras saiam fortalecidos desse episódio. Eu estou aqui torcendo para que isso aconteça. E eu quero dar 2 recados aqui antes de voltar com você, Folena, que é o seguinte. Delcele Mascarenhas Queiroz está dizendo aqui, bom dia, Conde, minha contribuição para o canal. Muito obrigado, Delcele, que bom. Márcio P., o problema é demonstrar dificuldade orçamentária ao mesmo tempo em que se dá aumento para outras áreas. Isso aí. Contradições, né? Eu acho que isso aqui é importante o governo ter a sensibilidade também, né? Porque senão as pessoas ficam indignadas e ficam revoltadas com isso, com razão. Eu quero o Jomiag, meu querido amigo, ele me mandou aqui a resposta do PCdoB para essa questão da votação da PEC 39. Eu vou ler rapidamente para vocês aqui, porque o PCdoB respondeu dizendo o seguinte, né? A bancada do PCdoB na Câmara dos Deputados, de larga tradição e coerência e vinculação às lutas populares, vem, em relação ao seu voto, quando da apreciação da PEC 39, no ano de 2022, esclarecer que, durante sua tramitação na Câmara dos Deputados, a PEC 39 mereceu nosso voto favorável, ressalvados os destaques, porque o texto viabilizava a regularização de habitações de interesse social para foreiros e ocupantes cadastrados, realizando a regularização fundiária, respeitando o definido no Estatuto das Cidades, nos seus planos diretores. Tá aqui, eu vou colocar o link para quem quiser ver depois, e eu acho importante destacar o seguinte, quer dizer, alguma parte da redação desse projeto realmente pode ter contemplado, né, questões que são de ordem social, né, porque o PCdoB não iria, né, fazer uma loucura dessa, apoiar simplesmente. Agora, é importante que o PCdoB se comunique e explique para a gente por que talvez tenha sido, inclusive, até enganado nessa questão. Porque o PCdoB tem que se dar conta do seguinte, né? Que perigo, né? Que se esse projeto fosse aprovado. Meu querido Folena. Mas, olha, me desculpe o PCdoB. Há outros mecanismos para fazer a regularização urbana do Brasil. O melhor exemplo disso foi na gestão de Olívio Dutra, na fundação do Ministério da Cidade, no primeiro governo do presidente Lula, em que fizeram, meu modo de ver, deram início à regularização das favelas, reconhecendo o título de posse para as pessoas que estavam ali. Isso pode ser feito de outra maneira, não dessa maneira como eles estão fazendo, mexendo na Constituição. A Constituição não é para ser mexida dessa maneira. Isso vai atentar contra o interesse de todos. Aliás, Folena, eu acho essa coisa de PEC para lá, PEC para cá, e emenda a Constituição. A Constituição não fica muito remendada, não, com esse volume de PEC para cima e para baixo? Você não acha que tem um exagero nisso? Mesmo por parte do governo, não, a PEC. PEC é reforma tributária, aí não tem jeito. Mas sim, questões menores, você não acha que tem um abuso? Claro que é um abuso, é isso que eu estava tentando explicar, porque eles têm uma força tamanha no parlamento que eles podem mudar a Constituição como eles bem querem. Podem mudar até o sistema de governo, se eles quiserem. Seria inconstitucional também. Mas eles podem até ser declarado inconstitucional, Conde. Já passou um montão de coisa. Então, daí a necessidade de termos uma luta. Eles estão
cada vez mais vulgarizando o texto constitucional de 1988. Cada vez mais. Você veja, aquele teto de gastos do Temer, que era algo que era para estar numa lei complementar, foi colocado na Constituição brasileira. Mas por quê? Para dificultar, se por acaso amanhã mudar a correlação de força, eles não tiverem tanta força, um governo como o do presidente Lula, se tiver uma grande, se tivesse, no caso, não tem, mas uma quantitativo de parlamentares no parlamento, para mudar teria dificuldade, porque está na Constituição. Então, eles aproveitam para criar dificuldades colocando no texto constitucional. Isso é um absurdo praticado pela classe dominante brasileira neoliberal. Isso tudo é um projeto neoliberal, antinação, antipovo, principalmente atentando contra os trabalhadores. E a taxa dos produtos que você compra nos sites de internet de lojas estrangeiras, com abaixo dos $50, toda a polêmica que foi criada desde uma iniciativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até a intervenção da Janja, primeira-dama, sobre a questão da taxação desse campo, né, de movimentação da economia brasileira. O que aconteceu ontem, eu vou passar para o Folena comentar rapidamente sobre isso, que é o seguinte: o presidente Lula tinha feito um acordo com o Arthur Lira, presidente da Câmara, de taxar em 20%, só que esqueceram de avisar o Senado, pelo jeito, né? Não avisaram o Senado, e aí o relator Rodrigo Cunha, do Senado, tirou eles chamam de jabuti porque não tem a ver com o mover, né? Que é a PEC geral que visa reduzir as emissões de carbono, a descarbonização da economia brasileira. É uma PEC importante, a ponto de o Lira dizer que, se voltar para a Câmara, talvez nem a própria PEC vai ser aprovada. O que o nosso glorioso Jorge Folena tem a dizer sobre isso? Conde, olha só, esse assunto ele é importante e, o meu modo de ver, oportuno. Por quê? Nós estamos falando, ficou na questão vulgar, né? Peço desculpa às pessoas que me compreendam que eu vou me expressar. Ficou na questão vulgar de compras de até 50, as pessoas podem comprar, o produto veio mais barato, então ficou nisso. De um lado, no início, o governo com medo, porque seria uma medida antipopular, e do outro lado, né, setores querendo provocar o governo, criando dificuldades. Mas esse debate, deixando de lado esse ponto, que é o meu modo de ver, não é o ponto mais importante, o ponto central, Conde, é o seguinte: é o processo de industrialização do Brasil. Isso é inegável. Porque se produtos estão sendo feitos fora do Brasil, é porque a indústria nacional não está correspondendo. Não está correspondendo. Não há produção nacional suficiente. E por que não há produção nacional suficiente? Porque, de fato, nos últimos anos, houve um processo de desindustrialização no Brasil. Inclusive, esse processo de desindustrialização foi promovido por quem agora está reclamando também, que é o setor comercial, que achou melhor, né, ao invés de incentivar a indústria local, comprar na China, comprar em outros países mais barato. Então, isso você desmonta com todo o parque industrial. E também acaba desmontando com o processo, né, as vendas pela internet, com o próprio comércio. Então, isso é um problema brasileiro, não é só um problema daquele senhor, que não sei se ele é tão velho assim, de uma loja aí, né, que foi expressão do governo do Bolsonaro, não é um problema dele. Mas é um problema do país. O que está em torno disso é um processo de soberania, de desenvolvimento. De fato, queremos ter uma indústria nacional ou não? Queremos ter uma indústria que, de fato, produza produtos no Brasil, gerando empregos aqui, pagando impostos aqui, ou queremos abrir mão de ter uma indústria e importar do exterior? Esse é o debate, ao meu modo de ver. O debate importante em torno desse tema. Muito mais do que a questão tributária, de se ter, né, aumentar a receita para melhorar a questão fiscal. Muito mais. O grande debate é esse, Conde, ao meu modo de ver. Então, é mais uma oportunidade. Adriano, bom dia. Bom dia, Adriano. É mais uma oportunidade que nós estamos tendo no Brasil, nesse momento, de intensificar e ampliar esse debate. E aí eu acho que o presidente Lula poderá contribuir. Ele poderá liderar esse processo e esclarecer para a sociedade brasileira o que nós queremos. Nós queremos importar barato, produtos que não são, ao meu modo de ver, tão importantes, né? Não quero dizer de tirar o valor de uma camisa, né? De um produto qualquer,
né, que está sendo comprada até $50. Mas eu quero discutir isso. É importante gerarmos empregos no Brasil? É importante, por exemplo, a Petrobras fazer navios no Brasil, plataformas no Brasil, trens no Brasil, ou então nós importarmos plataformas do exterior, gerando empregos no exterior, tributos no exterior. Porque para vir para cá, vai ser exigido que venha sem impostos, sem tributação. E aí vem, esse é o tema. É o tema relacionado à soberania e ao desenvolvimento do Brasil. Esse tema é caro para mim, você sabe disso. Eu tenho trabalhado com isso desde 2017, na defesa da soberania e do desenvolvimento junto com os sindicatos engenheiros do Rio de Janeiro. Nós temos um projeto que exatamente passa por aí. Então, agora vem a questão. Termos industriais no Brasil é importante, sim. Não temos que ter um país que seja apenas agrícola, apenas importador. Temos que ter a nossa juventude trabalhando nas nossas fábricas, trabalhando no nosso comércio, gerando desenvolvimento e renda para todos os brasileiros. Perfeitamente. Jorge Folena aqui no 11 News. Agora a gente vai para a transição de Adriano Diogo chegando aqui. Adriano, pode ligar seu microfone para dar uma saudação aqui, para a gente se despedir do Folena. Agradecer demais. Tudo bom, Adriano? Como é que você está? Foi maravilhosa. Assisti a fala todinha do Folena. Fantástica, fantástica. A explicação. E aí está tocando o telefone do Adriano Diogo. Meu querido Folena, quero desejar para você uma excelente semana. Obrigado pelo carinho aqui, pela seriedade com que você trata esses temas tão importantes para o Brasil. E a gente se vê na semana que vem para mais uma jornada aqui contigo. Obrigado, um abraço. Obrigado, Conde. Obrigado a quem nos assistiu. Uma boa semana para todos. Um abraço.